Em uma reserva florestal, que é geralmente bastante vazia, eu estava contornando uma curva quando percebi um carro estacionado na grama, logo fora do estacionamento. Achei isso estranho, mas continuei a caminhar. Eu devia estar a cerca de 50 metros do carro quando, de repente, o porta-malas se abre e o alarme do carro dispara. A porta do lado do motorista também se abre. Eu estou vindo do lado do passageiro e não consigo ver o motorista, mas sinto um pressentimento ruim em relação à situação. Sigo caminhando pela trilha e, ao contornar, consigo ver o lado do motorista do carro. Um homem está sentado no banco do motorista e começa a acenar para mim, levantando as mãos, dizendo: "Não tenho certeza do que está acontecendo, mas você pode me ajudar?" Eu digo a ele que não, e que ele está por conta própria, sem parar meu passo, e continuo caminhando. Ele levanta as mãos novamente, desliga o alarme do carro, sai, fecha o porta-malas, entra no carro e vai embora. Fiquei arrepiado, então, assim que ele saiu de vista, decidi voltar e caminhar na direção oposta, apenas para garantir minha segurança. Caminhei de volta por cerca de meia hora até chegar ao estacionamento onde havia deixado meu carro. Quando eu estava me aproximando, o alarme do carro disparou novamente. Isso me assustou ainda mais, mas eu não queria voltar para a floresta. Então continuei em direção ao estacionamento. Chegando lá, o mesmo carro estava estacionado com o porta-malas aberto, o alarme do carro disparando e a porta do motorista aberta. O cara já estava conversando com outra pessoa no estacionamento. Ele me vê entrando no estacionamento, olha para mim por cerca de 1 minuto, desliga o alarme do carro, fecha o porta-malas e vai embora. Eu simplesmente corri para o meu carro e liguei para os guardas florestais, mas eles não acreditaram que havia algo estranho acontecendo. Tenho 90% de certeza de que aquele cara estava tentando sequestrar alguém. Isso aconteceu no verão passado, quando o melhor amigo do meu marido voou do Rio de Janeiro para nos visitar em uma área rural de São Paulo. Meu marido cresceu no Rio de Janeiro, mas eu fui criada aqui e decidimos nos estabelecer nesta região. Queríamos proporcionar ao nosso amigo a experiência completa de uma cidade pequena e rural. Uma coisa que você não percebe quando vem da cidade é o quão completamente escuro fica aqui fora, sem postes de luz ou iluminação urbana para iluminar a noite. Meu marido já tinha comentado sobre isso quando se mudou para cá. Existe uma densa floresta que cobre vários quilômetros quadrados nos arredores da cidade. É uma reserva de vida selvagem protegida. Há muitas lendas sobre essa floresta ser assombrada, pois foi o local de uma batalha sangrenta entre tribos nativas brasileiras e é um cemitério indígena. A velha e assustadora Torre de Pedra e o anfiteatro em ruínas no meio da floresta são especialmente considerados assombrados. Também há um lago no coração da floresta que os moradores locais chamam de Lago do Homem Morto, pois alguém se afogou lá há alguns anos e o corpo nunca foi encontrado. Não tenho certeza se foi um acidente ou suicídio, já que ouvi muitas versões diferentes da história. Eu não acredito em fantasmas e não tenho medo do escuro ou da floresta, mas o amigo do meu marido sim. Esse parque tecnicamente fecha às 22 horas, mas decidimos arriscar e levamos nosso amigo para a floresta à meia-noite em uma noite sem lua. Visitamos a torre primeiro. Nunca a tinha visto à noite e a visão da silhueta negra contra o céu estrelado, cercada por árvores mortas, foi inquietante e definiu o clima para o resto da noite. Depois de um pouco de persuasão, conseguimos convencer nosso amigo a nos seguir até a torre, subindo a velha escada em espiral rangente. Passamos algum tempo observando a paisagem ao redor e apreciando a vista do céu estrelado do topo da torre. A vista era magnífica e eu achava que parecia mágico, mas nosso amigo parecia ficar cada vez mais nervoso a cada segundo. Descemos a longa trilha de terra de volta ao carro, mas continuávamos ouvindo o que pareciam ser passos vindo das árvores dos dois lados e de trás de nós. Nosso amigo estava assustado, pensando que poderia ser algo paranormal, mas eu estava preocupada com traficantes de drogas ou viciados em metanfetamina, já que há uma grande população de pessoas suspeitas e frequentes descobertas de laboratórios de metanfetamina na área.
Meu marido e eu tínhamos nossas pistolas calibre 9mm presas aos cintos, mas não queríamos ter que usá-las. Aumentamos o ritmo de volta ao carro e dirigimos mais fundo na floresta até o local onde começa a trilha para o antigo anfiteatro. Nosso amigo estava realmente nervoso agora, já que as árvores eram muito mais densas nesta parte da floresta e estava incrivelmente escuro. Conseguimos convencê-lo a nos seguir pela trilha íngreme e rochosa até o anfiteatro. Quando chegamos, notei uma estrutura alta no centro do anfiteatro que nunca tinha visto antes, mas estava muito escuro para identificar o que era. Eu estava usando apenas a luz do meu smartwatch para iluminar o caminho, para não estragar a ilusão assustadora criada pela escuridão profunda da floresta com o feixe de uma lanterna. Neste ponto, até mesmo meu marido estava ficando desconfortável e queria voltar, mas eu precisava saber o que era o objeto misterioso que havia aparecido nos últimos 2 dias, desde a minha última caminhada nesta parte da floresta. Com cuidado, desci para o centro do anfiteatro e me aproximei da estrutura, com meu marido e nosso amigo seguindo bem de perto. Quando estava a poucos metros do objeto, levantei o pulso para iluminá-lo com a luz do relógio e senti uma sensação de angústia e medo me dominarem. Diante de mim, havia um arco de madeira de 10 metros de altura, envolto em seda vermelha e adornado com ossos de animais e rosas vermelhas. O crânio de um veado com enormes galhadas estava montado no topo. Havia também um objeto menor, mais baixo no chão, que eu não tinha visto antes e parecia ser algum tipo de altar de pedra. De repente, os ruídos de agitação que vinham da floresta de todos os lados, que eu anteriormente atribuía a animais ou ao vento, pareciam muito mais ameaçadores. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser um culto maligno, ou um grupo de satanistas à espreita para nos sacrificar a um demônio. Por mais ridículo que pareça, naquele momento parecia possível. Nós 3 pulamos e nos viramos na direção do carro, quando ouvimos uma porta de carro fechar e vimos o fraco brilho dos faróis se infiltrando pelas árvores. Corremos de volta pela trilha, esperando encontrar alguns viciados tentando arrombar nosso carro. Não sabíamos se ficaríamos aliviados ou apreensivos quando vimos uma caminhonete do Departamento de Recursos Naturais estacionada ao lado do nosso carro. O oficial estava vasculhando as árvores com sua lanterna e nos cumprimentou, perguntando o que estávamos fazendo. Contamos a ele que estávamos mostrando a área para o nosso amigo e ele nos informou que o parque estava fechado. Ele notou nossas armas de fogo e pediu nossos documentos e identificações que fornecemos. Ele voltou para a caminhonete para verificar nossas informações e voltou minutos depois com uma multa de R$100 por estarmos no parque após o horário de fechamento. Depois disso, passamos cerca de 15 minutos conversando amigavelmente com o oficial. Quando ele perguntou como era o anfiteatro à noite, eu disse que era realmente assustador e descrevi o que testemunhamos. O oficial riu das expressões de terror em nossos rostos e nos contou que um casal tinha alugado o anfiteatro para o casamento deles no dia seguinte e tinham ido lá hoje para decorar. Foi um final um tanto decepcionante e a princípio fiquei aliviada, mas também desapontada. Planejei voltar à floresta em outra noite escura, mas desta vez irei sozinha e a pé, para que o Departamento de Recursos Naturais não me encontre. Essa é a história de como meu namorado decidiu que não era do tipo aventureiro ao ar livre. Vamos voltar um pouco. Meu namorado, doce como ele é, fez uma pequena viagem de acampamento com um de seus amigos próximos, o Matt. Após 2 dias bem-sucedidos de acampamento e caminhadas, das quais ele gostou muito, ele enfatizou para mim a importância de entrar em contato com a natureza e explorar a vida selvagem, algo que eu nunca tinha feito antes e que realmente não me interessava muito. Claro, parques são legais, mas passar as noites ao ar livre na natureza selvagem certamente não era algo que me atraía. No entanto, ele persistiu e durante o fim de semana do Dia dos Namorados, ele organizou tudo. Pegou o equipamento emprestado de seu amigo e nós iríamos passar o fim de semana no meio do mato. Sinceramente, nosso dia não saiu como planejado. Enquanto estávamos indo para lá, acabamos nos perdendo, já que era uma área com sinal muito fraco, e se você não conhece o caminho, é fácil se perder. Levamos cerca de 1 hora extra até finalmente encontrarmos a estrada certa, e já era passado do meio-dia nesse momento.
Paramos em uma pequena cidade, comemos algo e finalmente seguimos em direção ao nosso destino. Vale ressaltar que, sendo fevereiro, escurecia rapidamente e já estava começando a escurecer quando chegamos. Meu namorado, que tinha uma ideia aproximada de onde o local era quando esteve lá com seu amigo, insistiu que deveríamos seguir a trilha para chegar a esse lugar incrível, um local adorável para acordar. Juntamos todo o equipamento e caminhamos no crepúsculo em direção ao nosso destino. Tentei ser otimista por causa dele, mesmo não me divertindo muito até então, porque caminhar na penumbra naquele momento, com apenas uma lanterna para nos guiar, não era exatamente minha ideia de diversão. Enquanto continuávamos a caminhar, meu namorado inevitavelmente se perdeu, e depois de cerca de meia hora procurando o local que ele havia planejado, decidimos simplesmente montar acampamento onde encontrássemos um bom espaço, o que não demorou muito. Naquele momento não sabíamos onde estávamos. Havíamos nos afastado bastante da trilha, na esperança de encontrar o local que seu amigo havia prometido, e no escuro. Embora não nos sentíssemos muito bem, pensamos que, com a luz do dia, deveríamos ser capazes de encontrar o caminho de volta. Montamos nossa barraca com muita dificuldade, dada a escuridão e nossa única lanterna, e finalmente comemos algo antes de dormir. No entanto, achei difícil pegar no sono. Meu namorado simplesmente se acomodou dentro do saco de dormir e apagou sem problemas. Porém, para mim, que nunca tinha estado do lado de fora quando precisava dormir, sempre estava no silêncio do meu quarto. Ouvir todos os barulhos externos enquanto tentava dormir era incômodo. Cada vez que meu namorado se mexia, ouvia-se um barulho de folhas secas no chão. Isso me incomodava muito e tornava difícil encontrar uma posição confortável para dormir. Então, fiquei deitada acordada, olhando para a escuridão, esperando que o sono eventualmente me envolvesse. Não sei quanto tempo passou. Eu estava meio consciente, acordando e dormindo em intervalos. Parecia que qualquer ruído me acordava. De repente ouvi claramente o som de passos ao longe. Meus ouvidos se alertaram e fiquei ali deitada, ouvindo, mais acordada do que nunca. Havia pessoas, mas eu não conseguia ver nenhuma lanterna, pois seriam facilmente visíveis através da lona da barraca. Enquanto ouvia, pude ouvir duas pessoas conversando. Pareciam um pouco bêbadas, para ser justa. Um deles caiu e eles definitivamente estavam se aproximando de nossa direção. De repente, vi o que parecia ser o feixe de uma lanterna brilhar próximo, mas não diretamente em nossa barraca. Estava claro que eles nos tinham visto, pois um dos homens começou a sussurrar para o outro. Eles continuaram conversando em tom baixo, mas eu não conseguia entender o que estavam dizendo. Estava bastante certo de que era algo relacionado a emboscar nossa barraca, ou pelo menos saqueá-la. Nesse ponto fiquei apavorada. Senti um medo genuíno, como nunca havia sentido antes. Ali estavam pessoas com más intenções, e eu estava aqui, no escuro, praticamente sozinha, pois meu namorado dormia profundamente. Minha única proteção era uma lanterna, enquanto esses dois homens se aproximavam de nós, sem saber o que iriam fazer ou levar. Eu realmente não queria descobrir. Olhei freneticamente ao redor, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Eu tinha alguma forma de me defender? Não tínhamos trazido nada, nem spray de pimenta, nem arma, nem faca. Decidimos viajar com pouca bagagem, e como era uma área bastante rural, não achávamos que nada de ruim aconteceria, especialmente animais, já que não há animais perigosos onde moramos. Humanos nunca fizeram parte da equação, o que foi nosso erro. Peguei meu power bank, que era pesado e provavelmente a única coisa que poderia machucar se acertasse alguém na cabeça, e o segurei como um tijolo. Esperei, movendo-me silenciosamente em direção à abertura da barraca, caso alguém colocasse a cabeça lá dentro. Percebi que se eles iluminassem a lanterna, poderiam ver exatamente onde eu estava dentro da barraca, o que me preocupava. Mas pensei que se isso acontecesse, eu me deitaria o mais rápido possível, na esperança de não ser vista. E ali esperei, enquanto os passos se aproximavam cada vez mais, na quietude da floresta. Os homens finalmente chegaram à barraca, sussurrando e caminhando em volta dela lentamente. Felizmente, eles não apontaram a lanterna para dentro da barraca,
provavelmente porque queriam verificar se havia alguém lá dentro e não acordar essa pessoa, caso fôssemos nós que representássemos perigo. Enquanto esperava, a ansiedade e a antecipação tomavam conta de cada neurônio do meu cérebro e de cada célula do meu corpo, enchendo-me de um medo primordial. Então, ouvi o som do zíper sendo aberto lentamente. Esperei na escuridão, esperando que alguém colocasse a cabeça para verificar se estávamos lá. E assim que uma cabeça solitária começou a se aproximar pela abertura do zíper, bati nela com o power bank. Ecoou um som, um rangido que eu nunca poderia ter imaginado. Acertei o homem diretamente no nariz com toda a força que minha mão cheia de adrenalina poderia reunir. O grito que saiu dele foi mais como um rugido, enquanto ele caía para trás e começava a gritar para seu amigo sair dali. Olhei para baixo para o power bank e, apesar de ser uma noite sem lua e mal conseguir ver qualquer coisa, eu sentia o sangue nele e quase podia sentir o cheiro do ar. Os homens gritaram e correram como se nós os tivéssemos agredido, e meu namorado, obviamente acordado por causa do barulho, perguntou o que diabos tinha acontecido. Quando ele percebeu o que havia acontecido, começamos a desmontar a barraca e decidimos que era hora de ir embora. Assim que terminamos de empacotar tudo, ainda estava escuro e usamos a lanterna para tentar encontrar o caminho de volta. Mas o problema ainda persistia. Não tínhamos absolutamente nenhuma ideia de onde estávamos. Ficamos parados ali no escuro, esperando, pensando qual seria o nosso próximo movimento. Então, na clareira onde estávamos, nos movemos para perto de algumas árvores, encostamos as costas nelas e nos escondemos o máximo possível, deitando na grama, esperando o sol nascer para que pudéssemos sair rapidamente. Enquanto esperávamos na escuridão, ouvimos passos cada vez mais distantes. Estávamos preocupados que eles voltassem, mas nunca o fizeram. Quando os primeiros raios da manhã começaram a chegar, olhamos ao redor e começamos a procurar o caminho de volta. Ao voltar pela pequena clareira, notamos uma quantidade surpreendente de sangue no chão, onde nossa barraca estava, e uma trilha clara. Assumi que essas pessoas, se estavam andando pela floresta no meio da noite, provavelmente tinham alguma ideia de para onde ir, e seguir uma trilha de sangue era o suficiente para eles. E para pintar o quadro completo, não era uma trilha de sangue insignificante. A quantidade de sangue no chão era impressionante. Nós finalmente encontramos o caminho de volta para a trilha principal, e embora estivéssemos cansados, exaustos e sujos, finalmente estávamos em um terreno conhecido. Caminhamos por várias horas até chegar ao nosso carro, e em seguida, dirigimos o mais rápido possível para fora dali, sem nunca olhar para trás. Foi um fim de semana que mudou minha perspectiva e me ensinou a importância de tomar precauções, mesmo em situações que parecem seguras. Nunca mais acampei desde então e, acredite, nunca mais irei. Essa experiência foi o suficiente para mim. Na tarde em questão, decidi levar meu sobrinho, que tinha 7 anos na época, meu filho de 3 anos, e meu cachorro para uma pequena caminhada em um parque local. Estávamos atravessando a floresta em uma trilha quando meu cachorro começou a latir. Olhei para o lado e vi um homem parado na floresta, a cerca de 15 metros de distância, de frente para nós. Não conseguia ver seu rosto, pois ele usava um capuz com forro de pele. Com a distância e as sombras das árvores em seu capuz, parecia que havia um buraco negro onde seu rosto deveria estar. Acenei de forma estranha, mas ele permaneceu imóvel e uma sensação estranha me invadiu. Decidi continuar seguindo em frente e voltar para o carro. Sentia que estávamos sendo observados. Então olhamos para trás alguns minutos depois e o homem ainda estava parado na floresta. Eu sabia que ele tinha se movido porque ainda estava a cerca de 15 metros de distância, apesar de já termos avançado bastante. Meu cachorro estava rosnando e as crianças e eu estávamos começando a ficar arrepiados. Continuamos seguindo em frente e, de repente, ouvi o som de passos rápidos e pesados na neve. Olhei para trás e dessa vez vi o cara correndo em nossa direção. Mas ele parou assim que me viu e voltou a apenas olhar fixamente de longe, agora mais perto do que antes. Meu cachorro estava ficando louco nesse ponto e minha mente estava a mil com possibilidades. Discretamente, passei meu celular para meu sobrinho e sussurrei para ele que, se algo acontecesse,
Ele deveria pegar seu primo e correr o mais rápido possível para o carro e pedir ajuda. Pensei que, se algo acontecesse, eu e o cachorro pelo menos poderíamos segurar o cara tempo suficiente para as crianças escaparem. Acho que meu cachorro pode tê-lo assustado, porque ele acabou se virando e indo na direção oposta. Nunca contei realmente a ninguém, porque não queria parecer dramático, mas certamente me assustou muito, como qualquer pessoa que já tenha sido seguida pode se identificar. Há uma floresta gigante bem ao lado da minha casa e, às vezes, quando estou no clima, eu costumo ir lá para desenhar, relaxar e tirar fotos. Em uma ocasião, eu estava deitado em uma rede que havia sido instalada pelas pessoas que moraram ali anteriormente, apenas curtindo o momento quando perdi o equilíbrio e acabei caindo da rede. Antes de cair, infelizmente, vi uma faca fincada no chão apontando para cima. A faca não me atingiu, mas acabou ficando presa na minha blusa. Naquele momento eu percebi o quão sortudo eu fui. Ao lado da faca havia uma cruz de madeira com cerca de 2 metros por 2 metros. Após esse incidente aterrorizante, decidi não voltar mais à floresta, temendo pela minha própria segurança e pelo completo arrepiamento causado por algumas pessoas. Existe uma floresta imensa bem ao lado da casa da minha família, e há momentos em que me dá vontade de explorar tudo por lá. Já passei incontáveis horas percorrendo cada centímetro, pescando todos os peixes da região, caçando todos os animais dentro da lei e avistando os demais. Por isso, quando digo que nunca tive uma experiência como essa, lembre-se de que esse era o meu território, onde me sentia confortável em qualquer clima, a qualquer hora, com qualquer equipamento ou mesmo sem ele. Há 2 temporadas de caça eu cheguei à fazenda por volta das 4h30 da manhã, em novembro, com pelo menos 2 horas até o amanhecer. Tirei minhas coisas da caminhonete e entrei na floresta. Eu estava com minha espingarda e uma arma branca acoplada a um revólver preso ao meu cinto, uma lanterna presa ao meu cotovelo, uma garrafa térmica de café e uma mochila com um livro e algumas coisas para limpar o veado, caso eu tivesse sorte. Caminhei pela trilha e adentrei a floresta. A torre de caça para a qual eu estava indo ficava a menos de 1 milha de distância, mas era preciso atravessar uma área densa de árvores em crescimento secundário, descer uma colina íngreme, atravessar alguns trechos alagados e depois fazer uma subida íngreme em outra crista. Sempre detesto a caminhada, mas é um bom ponto de caça, então eu vou lá com frequência. Cheguei ao fundo da colina pisando no barro e comecei a subir, com a lanterna presa ao meu peito. Eu precisava girar meu corpo para iluminar as árvores e reconhecer o caminho. Isso, é claro, sempre dá à floresta uma atmosfera de filme de terror, mesmo nos melhores dias. As folhas e a vegetação rasteira estavam muito secas. Então, cada passo que eu dava produzia um som nítido, não importava o quão silencioso eu tentasse ser. Desta vez, porém, notei que havia mais barulho do que o habitual. Algo mais próximo estava se movendo e fazendo o mesmo som de pisadas. Caminhei cerca de 1/4 do caminho até o topo da colina, ouvindo a presença ao meu lado o tempo todo. Parecia permanecer à mesma distância enquanto eu me movia. Naturalmente pensei que teria um dia de caça rápido, então me sentei ao lado de uma árvore. Ainda não era permitido atirar até o primeiro raio de luz, mas eu estava esperando que o que quer que fosse que eu estivesse ouvindo ficasse por ali até então. Desliguei minha lanterna, soltei a espingarda e me ajoelhei para esperar. No entanto, não ouvi mais nada. O que quer que fosse, deve ter se assustado com a minha lanterna girando em todas as direções enquanto eu me sentava. Ainda assim, fiquei lá um pouco, tomando um pouco de café apenas para ter certeza. Mas desisti depois de uns 20 minutos de silêncio absoluto na floresta. Mal dei 4 passos antes que o segundo som em movimento começasse novamente. Nesse ponto, eu ainda não estava assustado. Olhando na direção em que estava, desliguei a lanterna novamente e me afastei para trás da árvore. E claro, não ouvi mais nada durante 2 minutos enquanto eu estava ali sentado, frustrado. Comecei a me mover novamente e meu novo amigo também. Foi nesse momento que comecei a ficar apavorado. Trabalhei meu caminho morro acima, esperando virar e olhar de vez. Quando eu parava, o som continuava por um tempo levemente mais longo do que o meu próprio passo, como se algo estivesse me vendo parar
e fazendo o seu melhor para parar antes de eu ouvi-lo. Isso aconteceu pelo menos 4 vezes, e agora eu estava suando frio e congelando de frio, porque estava suando no meio do inverno. Abandonei minha garrafa térmica perto de uma árvore para segurar minha lanterna e meu revólver ao mesmo tempo. Os últimos 100 metros até a torre de caça foram feitos de costas, para que eu pudesse enfrentar o barulho e, teoricamente, impedir que ele se movesse. Depois disso, não ouvi mais nada. Subi na torre, fumei uns 5 cigarros seguidos e senti uma sensação de segurança estando em cima de uma árvore, escondido pela camuflagem. Só cacei por cerca de 1 hora durante a luz do dia e voltei cedo. Mesmo com o sol brilhando forte, eu não me movia devagar em direção à caminhonete. Não contei para minha família porque eles não acreditariam em mim, mas foi realmente assustador. O som e a maneira como ocorreram pareciam muito humanos, o que provavelmente era verdade, já que caçadores ilegais e invasores ocasionalmente vagam pela nossa propriedade. Desde então, quando vou caçar, aviso as pessoas onde estou indo e por quanto tempo, porque nunca se sabe o que pode acontecer quando você está na floresta. Aqui estão algumas histórias que aconteceram comigo em um famoso parque nacional, e todas são verdadeiras. A primeira história começa comigo fazendo uma trilha na floresta montanhosa sozinha. Para contextualizar, estou na casa dos 22 anos e comecei a acampar e fazer trilhas sozinha com bastante frequência. Quando eu fazia trilhas, procurava os lugares mais remotos possíveis. Sendo uma mulher de estatura baixa, com cerca de 1,60 m, eu admito que tomei algumas decisões bem imprudentes, como usar fones de ouvido enquanto perambulava sozinha pelo terreno, mas me diverti muito e desde então aprendi a me cuidar melhor na natureza. Em um certo dia, entrei no meu carro e fui para essa floresta, como costumo fazer, e escolhi um lugar para estacionar onde não havia carros, turistas ou pessoas de qualquer tipo. Peguei minha mochila e meus fones de ouvido e, animada, saí do carro para explorar e escalar algumas rochas ao longe. Estava me sentindo bem até que, em menos de 1 quilômetro, vi uma bala enorme na terra. Meu pai, que é policial e já serviu na Guarda Nacional, depois disse que, pela descrição que dei do tamanho, era de uma arma de fogo de grande porte e não fazia sentido alguém estar caminhando pela floresta com essa arma. Algo nisso me deixou desconfortável e não sabia se deveria levar isso ao guarda do parque ou o que fazer. Me senti estranha levando a bala comigo, então acabei enterrando-a de forma desajeitada e seguindo em frente. Por algum motivo, isso me deixou extremamente nervosa. Eu me sentia tensa e perturbada e não estava nada relaxada como costumava ficar em minhas caminhadas. Poucos passos adiante, ouvi o barulho mais estranho da minha vida. Era um zumbido agudo, um som elétrico que envolvia todo o espaço ao meu redor. Se você conhece a floresta montanhosa, sabe que a acústica às vezes pode ficar um pouco estranha, já que o som ressoa nas rochas, mas aquilo não se parecia com nada que eu já tinha ouvido. Minha reação instintiva foi de puro pânico. Procurei meu celular e, surpreendentemente, tinha sinal. Então liguei para o meu então namorado, que me disse que provavelmente não era nada e que eu deveria aproveitar o momento. Dei mais alguns passos e o barulho começou instantaneamente de novo, ainda mais alto, e meu corpo gritava para eu voltar correndo para o carro, o que eu fiz. Eu estava tropeçando, de volta ao telefone com meu namorado, sentindo como se estivesse sendo perseguida. Cheguei ao carro e senti um alívio imenso. Sei que pode parecer anticlimático, mas a quantidade de medo que senti naquele momento foi algo que nunca havia sentido antes, e parecia um aviso para ficar longe dali. Eu acredito fortemente em intuição, então confiei no meu instinto de que não era algo bom. Espero que alguém tenha vivenciado algo semelhante a isso e possa compartilhar alguma informação útil, pois até agora não encontrei nada. Minha segunda história aconteceu no mesmo Parque Nacional. Uma coisa que adoro nele é que há uma chance razoável de ver coisas estranhas no céu durante a noite. Atribuo isso ao fato de haver uma base de pilotos de teste militar por perto, mas o que você vê são fenômenos realmente estranhos. Esta foi a mais interessante que já presenciei. A vastidão da floresta torna fácil observar o belo céu noturno acima de você. Em uma determinada noite, olhei para cima
e vi alguns objetos voando alto e ao longe. Se me lembro corretamente, um era branco e o outro era vermelho. Eles se moviam em uma formação estranha e a uma velocidade muito rápida para qualquer física aérea que eu conheço. Não consigo imaginar a força G envolvida ou como poderíamos ter tecnologia que permitisse uma velocidade tão rápida. Fiquei observando isso por um tempo. Eles se moviam rapidamente e, para tornar as coisas ainda mais confusas, faziam curvas diagonais em determinado momento, como se estivessem literalmente virando em ângulos acentuados. Às vezes, eles também paravam, ficavam suspensos e se moviam rapidamente novamente. O momento mais espetacular foi quando comecei a vê-los voar um em direção ao outro e aparentemente se fundirem em um único objeto. Em seguida, ele mudou de cor. Agora, esse objeto singular brilhava um pouco mais e gradualmente desaparecia. Foi uma das coisas mais bizarras e surpreendentes que já vi. Suspeito que esteja relacionado às atividades militares. Então, ou eles possuem uma tecnologia aérea incrível, ou estão em conluio com extraterrestres. Essa é uma história rápida da época em que eu estava crescendo no norte de Kentucky nos anos 90. Eu devia ter por volta de 11 anos, agora estou na casa dos 30, mas lembro vividamente disso acontecendo e ainda penso nisso com frequência. Meu melhor amigo morava com os avós dele em uma propriedade de vários acres em Walton, Kentucky, e eu passava quase todos os fins de semana lá. Eles não faziam muito com a terra, ela permanecia relativamente limpa, mas não havia fazendas ou estruturas. Eles tinham um estábulo de cavalos perto da casa, mas só isso. Meu amigo ganhou um kart de presente de aniversário, então estávamos dirigindo por lá na terra urbana. Éramos só nós dois e estávamos nos divertindo muito andando com aquela coisa. Estava ficando perto do anoitecer e sabíamos que em breve teríamos que parar. Paramos e o motor desligou e, quase ao mesmo tempo, ambos sentimos uma sensação estranha nos dominar. Sentimos como se estivéssemos sendo observados por algo. É estranho como nossos instintos primários ainda podem processar algo assim, mas ambos concordamos que havia uma sensação estranha e opressora. Não tínhamos ouvido o caminhão do avô dele e estávamos longe demais para sermos vistos da casa. Então começamos a olhar ao redor. Estávamos em um campo aberto no meio da propriedade, cercado por árvores e arbustos altos. Mas algo chamou minha atenção primeiro e fiz meu amigo olhar na mesma direção. Naquele arbusto pudemos ver uma forma longa e quase preta, imóvel. Neste ponto da história, a maioria de vocês deve estar pensando no pé grande, e posso dizer que me lembro de tudo ficar morto e silencioso. Até hoje, às vezes me pergunto se não foi algo diferente que vimos, mas tudo o que me lembro é de pensar que era um lobo negro gigante, a cerca de 60 metros de nós, e ele estava completamente imóvel, mas parecia peludo. Não consegui distinguir nenhum outro detalhe, como olhos ou orelhas, mas juro que essa coisa nos fazia sentir observados. Era como quando você vê um gato prestes a pular. Era assim que nos sentíamos olhando para aquilo. Nesse ponto, estávamos ambos ficando realmente assustados. O sol estava se pondo atrás da linha das árvores e um de nós teria que sair e dar partida no motor. Sussurrávamos sobre o que estávamos vendo. Honestamente, esqueci quem de nós pulou e deu a partida no kart, mas quando olhamos de volta para a forma preta, ela tinha desaparecido. O kart não tinha luzes, então dirigimos o mais rápido que pudemos de volta para a casa dos avós dele e contamos o que vimos. Os avós dele disseram que provavelmente vimos um coiote ou talvez um lobo, mas a forma era longa e baixa, e um coiote não se encaixa na minha cabeça com o que vi. Sem mencionar que era completamente preta e peluda. A cada poucos anos penso nessa história e li que não há mais lobos em Kentucky. Acho que me convenci de que era um coiote. Eu e meu pai fomos caçar um ano depois disso. Meu pai e eu fomos caçar há cerca de um ano e encontramos uma enorme pilha de ossos. A coisa assustadora foi que encontramos um crânio humano, mas o restante dos ossos eram de animais de fazenda e outras criaturas da floresta. Nesse ponto, decidimos que seria melhor envolver as autoridades, mas continuamos a caminhar para ver se havia mais coisas que poderíamos descobrir. Eu gostaria de ter saído dali imediatamente,
pois encontramos várias covas grandes que haviam sido recentemente escavadas e preenchidas novamente. Meu pai e eu nunca mais fomos caçar lá, pois nenhum de nós conseguia suportar e nunca procuramos saber o que as autoridades descobriram. Sinto calafrios só de pensar nisso e não quero saber. Sou um instrutor de sobrevivência na natureza e contratado para segurança nas florestas. Há alguns dias, um aluno meu e bom amigo, com quem já tinha ido para as matas antes, me disse que seu pai havia adquirido recentemente 160 acres de terra numa região montanhosa isolada do meu estado. A propriedade tinha uma grande extensão de floresta que ainda não tinha sido explorada, já que o pai dele estava construindo apenas uma estrutura para seus cavalos, ocupando cerca de 100 metros da propriedade. Os cavalos estavam soltos e livres para circular no momento. Ele me contou que seu pai fez um negócio incrível com a compra da propriedade. Meu amigo agora é pai de 3 filhos e eu sabia que ele não tinha muitas oportunidades de sair para a natureza. Então concordei em acompanhá-lo, pois parecia divertido, e eu imagino que ele precise de um refúgio de vez em quando. Ambos éramos apaixonados por carros, sobrevivência na natureza e todo tipo de assunto relacionado, então nunca ficávamos sem o que conversar nas matas. No entanto, o pai dele expressou que não queria que ninguém explorasse a floresta sem estar armado, alegando que tinha visto onças. Todos nós somos nativos daqui, todos crescemos no mesmo estado e sabemos que raramente atacam pessoas. Meu amigo, que chamarei de RC, também me contou há algum tempo, quando estávamos na propriedade pela primeira vez, que viu movimentos nas linhas das árvores que tinham aproximadamente o tamanho e a forma de um ser humano. Mas ele não conseguia ter certeza, já que sua visão não era muito boa. Eu levei meu fuzil AR e um pequeno kit de confecção de lascas de pedra apenas pela diversão, e partimos para a propriedade. Exploramos bastante os campos ondulados, os riachos e várias nascentes naturais e lagoas. Tudo parecia normal, era uma paisagem bonita. Eventualmente decidimos entrar na parte da propriedade que era coberta por florestas, pois ainda não tinha sido explorada. Assim que adentramos a linha das árvores, o clima mudou completamente. A floresta tinha uma aura própria, muito semelhante à dos bosques no filme O Ritual. As árvores estavam cinzentas e o silêncio era absoluto, exceto pelo rangido ocasional das altas e cansadas árvores de cedro. Havia um pequeno riacho correndo pelo centro, com uma areia preta. Era como se estivéssemos cercados, sendo observados de todos os lados. Não demorou muito para um cheiro podre e pútrido atingir nossas narinas. Era o odor de carne em decomposição. Decidimos seguir o cheiro e encontramos os restos de 3 ou 4 vacas. Examinamos os crânios expostos e não encontramos nenhum buraco de bala. Não parecia que essas vacas foram abatidas. Algo as matou, e seus ossos estavam espalhados por cerca de 30 metros. Havia grandes afundamentos na terra ao redor delas, mas eram vagos em sua forma. Decidimos continuar adentrando a floresta. Agora estávamos acompanhados apenas pelo silêncio, pelo odor pútrido da morte e pelo som de nossas próprias batidas cardíacas. Parávamos junto ao riacho, pois notei várias pegadas diferentes, pegadas grandes de onças e algo mais grande, mas que evitava intencionalmente a areia preta. Prosseguimos pela mata até encontrarmos árvores que estavam dobradas e presas atrás de outras árvores, enquanto ainda estavam vivas. Algo assim jamais poderia acontecer naturalmente. Continuamos caminhando e encontramos o que só posso descrever como uma ferramenta feita de osso no chão. Era extremamente rudimentar, mas parecia ser algum tipo de instrumento de escavação ou faca. Era perturbador, pois, embora parecesse primitivo, parecia ainda mais primitivo do que um ser humano poderia criar, mas era, sem dúvida, uma ferramenta intencionalmente moldada. Continuamos a caminhar até encontrarmos um claro com uma lagoa, cercada por uma pista oval de tamanho grande. Do outro lado da lagoa, encontramos uma estrutura de árvores muito estranha, em formato de A, com pedras apoiadas nela, embora não fosse muito resistente, e as pedras estavam posicionadas de maneira peculiar. Não encontramos sinais de acampamento ou fogueiras nas proximidades. Não é exatamente um lugar ao qual se pode chegar caminhando a partir de uma casa. Fotografei e fiz um vídeo da pequena cabana.
Estava escurecendo, então decidimos que era hora de voltar. Eu tinha uma lanterna no meu fuzil AR, mas não queria depender apenas disso na escuridão. Com algo que mata vacas e pode fazer ferramentas com seus ossos em algum lugar atrás de nós. Saímos da floresta e voltamos para onde os caminhões estavam estacionados, a tempo antes que escurecesse demais para enxergar. Enquanto estávamos partindo, vimos algo no topo de uma das colinas que não conseguimos identificar, mas não ficamos para descobrir o que era. Vale mencionar que o proprietário anterior começou a construir algo na propriedade, mas interrompeu abruptamente a construção e foi embora.